Olá, está no ar a sua Funimation TV, o seu espaço para você que gosta de anime, mangá, cultura pop japonesa, cultura japonesa tradicional também, né, Kitsune? Sim. Eu sou Marco de Kaki. E eu sou Leonardo Kitsune e hoje a gente vai continuar com aquele conteúdo muito especial que a gente está preparando, que a gente já preparou. E a gente viu as reações das primeiras entrevistas do Assassination Class. Que bom, o pessoal gostou muito. Pelas redes sociais. Continuem comentando na hashtag #VemPraLoading. E os dois programas de hoje e de amanhã são os últimos dessa leva. A gente promete fazer mais disso aí, tem muita coisa legal ainda pra gente falar sobre dublagem. Dublagem dos estúdios do Brasil pro conteúdo da Funimation. No programa de hoje, eu falei com o Bruno Sangregório, que foi também uma entrevista muito bacana, principalmente pra você que tem aquele sonho de talvez ser dublador um dia. Ele fala da experiência como dublador e também como ele virou diretor. Exatamente. Então hoje é a parte com o Bruno Sangregório, amanhã tem uma entrevista com o Guilherme Marques. Os dois foram os diretores, estão sendo ainda, os diretores da dublagem do Attack on Titan, que tá saindo agora, inclusive, a temporada final em Simuldub na Funimation.com, certo? Então isso foi um conteúdo que a Mai foi lá no estúdio do Brasil. Foi muito legal, foi muito divertido. Ficou muito bacana, vocês estão adorando, a gente vai pegar essa primeira parte agora e a gente já volta. Para você, público da Funimation TV, estamos na do Brasil. Esse é o Bruno Sangregório. Sangregório. Tudo bem? Ele interpreta também o Levi, gente, e é diretor de Attack on Titan. Gente, eu amo o Levi. Eu também. Ai, como é que foi receber esse personagem assim tão grandioso na sua mão? Maluquice, né? Maluquice, porque Attack on Titan é uma série, enfim, extremamente hypada, que já estava tudo lançado, né? Já tinha 30 temporadas disponíveis quando a gente começou o processo de dublagem, então eu já conhecia a série, já era fã. E quando a gente entra no estúdio para fazer pela primeira vez é uma doideira, a gente começa a tremer, ficar nervoso, porque a gente sabe do nível de desafio e do grau de responsabilidade que tem. O peso de ser Levi. Não é simples não, mas é uma delícia. E você produziu também Attack on Titan, né? Como é que foi também esse processo de produção mesmo, escalação dos atores? Como é que funciona? Explica pra gente. Na verdade, eu sou coordenador de produção aqui do Brasil, então eu estou diretamente, né, em contato com o cliente. Quando chega o material, é claro, como a gente trabalhou com muitas séries ao mesmo tempo, né, nós entramos com, acho que todas as séries dubladas da Funimation que estão no catálogo hoje, são 8, a gente entrou tudo meio que ao mesmo tempo. Então a gente precisava criar uma força-tarefa e ter uma equipe grande que pudesse suprir essa necessidade. Nós trabalhamos com 4 estúdios rodando a todo vapor, 12 horas por dia. Então, assim, não era só o Attack on Titan, tinha muita coisa acontecendo e aí a gente precisa, é claro, contar com pessoas capacitadas, ter uma equipe, né, que a gente consiga confiar, porque é um trabalho maluco, 12, 14 horas de trabalho por dia. Então, chegou o trabalho pra gente, primeiro tem que definir quem são as equipes, então quais serão os diretores daquela obra e por quê. Claro que a gente procura características né, enquanto diretores ali dos artistas, pensando especificamente para cada obra quem é que vai responder melhor. Attack on Titan, ele tem uma característica específica que é diferente do Assassination Classroom, por exemplo. Então a gente precisava entender quais eram as melhores pessoas, né, desde a tradução, a direção, até porque como a gente tinha um período curto, a gente acaba dividindo direção, então são 2, às vezes 3 diretores dentro de uma mesma série. Então eu preciso delegar a um deles a responsabilidade, ele que vai pensar as vozes. Aliás, a gente vai conversar com o Guilherme Marques, né? Sim, o Guilherme tá aí. Exatamente, então o Guilherme respondeu criativamente pela série e eu tava, né, eu fiz uma dupla jornada, vamos colocar assim, então eu fazia a produção ao longo do dia e às noites eu dirigia. E aí eu tive esse trabalho conjunto com ele, que foi bem bacana, a gente tinha uma troca muito legal, então eu propunha algumas coisas, ele acatava, outras não, mas faz parte do processo. E aí quando a gente chega no estúdio para fazer o trabalho, aí é o que já está escalado, claro, a gente conta com a contribuição dos atores, que estão propondo, né, o tempo todo, então a gente precisa ficar bem esperto. E você, vamos falar de você, Bruno. Eu, Bruno. Você, Bruno, quando você era criança, você tinha esse sonho de ser dublador? Sim. Sim? Sim. A gente vem hoje de uma
uma leva grande, eu acho, de atores em dublagem que são fãs antes, né? São fãs de dublagem e que decidem fazer curso de teatro e experimentar um pouquinho o palco, experimentar o ser ator para só então chegar na dublagem. Eu venho também dessa leva. Então eu comecei a editar vídeos na minha adolescência e fazer fã-dublagens, né, para internet e tal, justamente com esse viés, né, pensando em chegar na dublagem como profissional. Inclusive a do Brasil também oferece o curso de dublagem aqui. Sim, a do Brasil é uma escola de especialização para atores, né? Então já tem 15 anos que a gente está fazendo isso, que é formar atores, especializá-los em dublagem para que eles efetivamente entrem no mercado. E foi exatamente assim que eu conheci a do Brasil, porque como eu queria ser dublador e ainda não sabia como fazer, eu fui me orientar, né? Fui pesquisar. Cheguei na do Brasil, entendi qual deveria ser o processo, então eu fui estudar, fui fazer um curso profissionalizante de teatro, me formei antes, obtive meu registro, depois eu vim para cá. Então eu fui aluno da do Brasil, isso lá em 2010, 2011, me formei, entrei em 2012 para trabalhar aqui, fiz de tudo um pouquinho, de atender porta, fazer café. Durante algum tempo eu coordenei a escola e hoje estou na parte de produção. Pra gente que chega aqui, a gente logo percebe que é tipo uma família, né? Tipo não, é uma família. É uma família. É uma família enorme. E cada um tem a sua função, faz de tudo também. É bem legal isso, essa união de vocês. Sim, é bem bacana. A gente comentou ali atrás no backstage, né? O lance do Quero Ser Dublador, que foi o reality que a gente fez. A equipe do Quero Ser Dublador era composta por alunos da do Brasil. A partir daí, quando chegaram as produções, eu precisei ampliar a minha equipe. Todas essas pessoas que já estavam contribuindo com a gente vieram trabalhar aqui também. Olha que bom. Mais então, de fato, é uma grande família, porque são todos alunos e mestres e aprendendo junto e contribuindo junto. Isso é bem legal. Legal. Qual é a sua dica, assim, então, para quem quer ser dublador, tá lá, adolescente ainda, ou jovem, ou até assim, por exemplo, de verdade, eu sempre quis. A minha dica para Maiara, neste caso. Tá, eu fui pro jornalismo, mas eu sempre admirei muito. Tem que ser atriz, né? Tem que ser ator. E isso é bem fácil de entender. Você vai dublar atores. Então, para você fazer um personagem ali que, sei lá, o intérprete é o Tom Cruise, o Al Pacino, o Robert De Niro, você não pode ter alguém que não compreende quais são as escolhas dele enquanto ator. Você não pode colocar uma pessoa ali que não tem recursos para desenvolver o mesmo trabalho que ele fez. Então é importante sim ser ator por isso. Não é só a voz. A voz ela é uma consequência de um estado. O que precisa é entender o estado, a energia da personagem para chegar na voz. Então o primeiro passo é fazer um bom curso de teatro. E escolas em São Paulo tem muitas, né? Pode fazer um curso técnico, profissionalizante. Uma vez que você se formou e obteve seu registro profissional, aí é fazer um bom curso de dublagem. E aí a do Brasil vai estar aqui para atender vocês. É isso aí, a gente entrevistou então o Bruno Sangregório. Muito obrigada por receber a gente tão bem aqui também. Eu que agradeço. A casa é de vocês, sempre que quiserem. Obrigada. Até mais. Valeu. Essa foi a entrevista com o Bruno Sangregório, ele que interpretou o Levi. O Divo. O Levi. meu personagem favorito. Levi. Ó, Bruno Sangregório, parabéns pelo seu trabalho, um ótimo trabalho como Levi. Inclusive, eu não gosto do personagem e eu gosto muito do seu trabalho. Então, isso são não, porque a dublagem está muito boa. São coisas completamente diferentes. Não é porque Hajime Isayama escreveu um personagem que eu não gosto, que o dublador não pode dar um jeito de consertar, de certa forma, até. Isso é um trabalho de atuação, que é outra coisa que ele falou bastante. Isso ele falou bastante, porque pra você ser dublador, você precisa ser primeiramente ator, você precisa estudar, né? Precisa ter o DRT, que é DRT. o seu certificado de ator pelo sindicato dos atores e artistas da sua cidade ou estado. Eu tenho, por exemplo, eu estou aqui... um pouquinho da sua experiência também. Eu tenho muito pouco tempo agora. Ai, meu Deus. Não, mas o processo pra virar dublador é um processo longo, você tem que fazer teatro, fazer peças de teatro e tudo mais pra você ser certificado, provar que você é um ator, falar com muitas pessoas. E é complicado porque a gente tenta ficar entrando no negócio, mas também o outro lado do processo, que ele falou bastante na entrevista, também é um processo muito complicado de escolha dos atores e tudo mais. Todo mundo quer uma chance e não dá pra dar chance pra todo mundo. Então é um processo muito complicado de todas as partes e a gente viu um pouquinho disso aqui nessa entrevista. Amanhã a gente vai ver mais disso. A gente tem o Guilherme Marques também falando sobre direção novamente, exatamente, né? Mas ele vai pegar mais aquela parte técnica. Tá bem interessante. Especificamente da direção. E agora você vai ver essa direção em Attack on Titan e a gente já volta.
Rapaz! A Ymir é um titã? Meu, como assim? Como assim? Quem mais vai ser titã nessa? A gente tem o quê? 4 personagens que com certeza tem um titã dentro? Sim, porque tem o Eren, a Anne, a Ymir e o titã bestial, que se fala... Ele é inteligente, né? Supõe-se que seja tipo um Eren ter uma alguma pessoa. consciência. É. Apesar que a gente não viu ainda se a Ymir, nesse episódio, se a Ymir tem alguma consciência ou se ela é só a titã doida, né? É, a gente não viu que ela só pulou ali. Ela pulou e acabou o episódio. Não sei Mais uma... também. Eu gosto... Comentário muito específico. Qual? Eu gosto muito de toda a cena de transformação de titã, porque o trovãozão amarelo é muito bonito. É bem bonito. Eles sempre Legal. animam muito bem o E trovãozão fora amarelo. aquela parte da anatomia do corpo aparecendo, se transformando. É, porque bem tem bonito. todo um processo de transformação muito bem animado. É, Essas maravilhoso. partes são muito bem dirigidas, muito bem animadas, assim, o processo da transformação e tal. Uma certa relação estética ali entre a versão titã e a versão humana, um pouquinho diferente, mas mantendo e tal, bem legal. E o Cone quase foi comido por um titã pegar, quase foi mordido. Tem aquela cena do O Reiner. Reiner colocou o braço na Forte frente. demais! Uau, Ah, meu salvando Deus! o amiguinho, que belezinha. Não, aquela cena Foi foi muito boa, bem eu gostei. legal. Mas eu gosto que, nesse momento da história, o que a gente tem é ainda mais perguntas. Porque a gente tem a questão da língua. Porque se existe uma outra língua que algumas pessoas entendem, mas a maioria das pessoas não, isso pressupõe uma outra sociedade com uma outra cultura, né? Parece, né, quando a gente começou a assistir Attack on Titan, que eles eram só eles. A humanidade era só aquilo. Exato. Né? É só aquilo. Então, Cada vez um papo mais louco perguntas. que eles tiveram ali, né? Foi muito estranho tudo É aquilo. um papo muito Bizarro. doido. Papo da Ymir, todo muito doido também. É. Pra Com a Krista. Mas aí fiquem de olho no episódio de amanhã. Ok? Porque Attack on Titan, ele levanta muitas perguntas. Por episódio, nessas fases, ele levanta, tipo, 7 perguntas. Aí no episódio que vem... Ele explica também. Ele responde umas Ele duas. explica, mas depois traz mais perguntas, né? Você vai ficar com mais outras 5 na cabeça. A gente responde essas agora. Mas E- agora, uma coisa que a gente não tem dúvida é que a gente tem Assassination Classroom Mais aqui um na ótimo Loading. episódio e a gente Opa! já volta. Você assistiu a mais um episódio de Assassination Classroom e encontramos um personagem novo, o Ceifador. Novo nem tanto. Não nem tanto, Já porque ele foi é citado comentado, várias vezes. é verdade. Sim, tá sendo levemente, ó, sorrateiramente trabalhado pela história e tal. Então, isso, cara, eu vou dizer, essa cena dele entrando na sala foi uma cena que eu achei tão inteligente, porque eu não esperava. Quando apareceu de novo o florista, porque era o florista daquele episódio do diretor, do senhorzinho que senhorzinho. foi atropelado pelas crianças. Atropelado não, ele foi Ele foi basicamente atropelado. pelas crianças. E aí eu pensei, pô, resgataram esse personagem, que curioso, que legal. Aí ele vai entrando calmamente, porque tá acontecendo outras coisas ali na sala. Ele vai entrando calmamente, e eu pensei que era só mais uma piada. Tipo, ele vai entrar e vai falar alguma coisa, uma dica aleatória, e todo mundo... E vai ser uma piada porque esse cara tá aqui. E de repente ele fala, oi gente, eu sou o ceifador. Casualmente... Eu achei tão bom, porque eu não esperava nada disso. É tão bom quando Sim. o anime surpreende a gente desse jeito. Sim, eu tô falando assim, completamente sincero pra vocês, porque eu tô assistindo Assassination Classroom com vocês. Eu lia o mangá, eu parei no meio e tô assistindo agora partes inéditas pra mim. Quando aconteceu isso, eu falei, eita! E assim, eu jurava que o Ceifador ia ser uma coisa do fim da série. E ele tá no meio da segunda no meio, temporada. sim. Então vamos ver como isso será trabalhado, porque foi uma cena muito interessante. E aí o episódio completamente muda o clima, vamos né? falar... muda o clima, porque antes tava uma piada só, Exato. falando que o professor Koro foi ao Brasil, gente. Ah, que beleza, não. ele veio até aqui. Ele enchendo o saco do pessoal com Ai, 7-1 que foi muito lindo. bom. E a Irina, E aí? decepção com a Irina. Professora Irina, grande decepção. Será? Será? Enfim, mas esse episódio foi muito bom. Amanhã continua a saga do Ceifador. Eu vou adiantar uma coisa pra vocês. Tem uma trinca de episódios agora. Esse de hoje, de amanhã e depois. Mua! A Belezura. nata do anime. Sim. Sensacional. Essa bom. sequência de episódios. Tem mais coisa boa lá pra frente também, galera. Meu xodozinho Assassination Classroom, gente. Demais, a gente fica é por demais. aqui. Amanhã tem mais conteúdo legal aqui no Assine Funimation TV. Funimation.com. Exatamente. Por favor. Segue a gente nas redes sociais pra saber todas as novidades da Funimation. Eu sou o Até Mark amanhã. Tsuri. Mais Fushikaki. Falou, tchau.